Amém. Amém, igreja. Glória a Deus, né? Esse é o papel da igreja. Amém. Nós temos que nos organizar, nós temos que levantar uma bandeira que o chamado que a igreja tem é para ser luz aqui na terra. E nós vamos estar sendo luz a partir do momento em que nós intercedemos por tudo aquilo que as trevas têm feito. E nós nos colocamos nessa brecha para realmente estar bloqueando tudo aquilo que o inimigo tem plantado aqui na nossa cidade. E nós vamos levantar na fé e no poder do sangue de Jesus, para que tudo aquilo que o inimigo plantou seja varrido da nossa cidade em nome de Jesus. Amém? E que você sinta no coração, você é a igreja de Cristo aqui na terra. Que você coloque no seu coração esse papel que é designado para você. Amém? Você tem um chamado. Você tem um chamado para você ser luz aonde você foi plantado, no seu bairro, na sua casa, no seu quarteirão, no seu prédio. Você foi plantado ali naquele lugar porque Deus te escolheu para fazer a diferença ali naquele lugar onde você está plantado. Amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra. E Deus colocou um texto no meu coração. Está lá no livro de Abacuque, no capítulo 1, versículos de 2 a 13. Abacuque, capítulo 1, versículos de 2 a 13. Amém? Abacuque, logo depois de Naum e antes de Apocalipse. Amém? Todos acharam? Amém? Vamos estar lendo então. Abacuque capítulo 1, de 2 em diante. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são as suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que precedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Vamos curvar nossas cabeças, vamos estar orando. Senhor,
é teu este momento, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para te ouvir, para que o teu Espírito possa ministrar aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, que não seja pelo intelecto, mas que seja tudo pelo teu Espírito, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, tenha liberdade de alcançar os nossos corações, meu Deus, e que nós sejamos tratados, Senhor, na área em que precisamos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que venha o teu reino sobre as nossas vidas, na liberdade do fluir do teu Espírito, Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, orando, Senhor, por José Ramon, Senhor, que está com um tumor no cérebro, Senhor. Tem sofrido, Senhor, nesses momentos difíceis da vida dele, Senhor, mas o Senhor é Deus, o Senhor conhece todas as pessoas, o Senhor sabe do sofrimento das pessoas, Senhor. Colocamos essa vida nas tuas mãos, Senhor. Como igreja intercedemos, meu Pai, para que o Senhor possa estar tocando, Senhor, o cérebro dele, Senhor, e produzindo a tua vontade ali, Senhor, de cura, Senhor, de sinais, de maravilhas, meu Deus, em nome de Jesus, aliviando a dor deste homem, Senhor, para que o teu nome seja exaltado através da vida dele, Senhor. Nós não sabemos o propósito, Senhor, mas tu sabes, Senhor, e que a tua vontade, Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável, Senhor, se cumpra nesta vida, Senhor, e sempre haveremos de te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um texto complicado, não é verdade? Um texto que fala de uma conversa de um homem de Deus com o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. Abacuque provavelmente foi um profeta que liberou a palavra de Deus, provavelmente na época de Jeremias, onde o povo judeu estava sendo assolado por um grande império que existia naquela época. O reino do norte já havia sido tomado, existia o reino do sul. E os reis desse reino, eles estavam produzindo coisas que não agradavam a Deus. Eles eram pessoas más. Os 4 últimos reis dessa época, eles eram pessoas más, que estavam denegrindo a imagem de Deus. E o profeta Abacuque, com um sentimento no coração, um sentimento de repulsa a tudo aquilo que estava acontecendo, ele se levanta contra isso, e ele vai conversar com Deus, né? E ele fala: Senhor, o Senhor não está vendo essas coisas, o Senhor não está vendo aquilo que está acontecendo? E Deus vem com uma notícia para ele, né? Antes ele tivesse ficado de boca fechada. Deus diz para ele: olha, eu estou vendo todas as coisas, mas eu estou levantando um povo que vai trazer um jugo sobre esses pecados que vocês estão cometendo. E eu estou levantando o povo babilônico, os caldeus. E é um povo terrível, que tem uma maldade muito grande no coração. E eles vêm para dominar esse reino, para que vocês sejam tratados. E interessante que Abacuque, que esperava ouvir algo diferente de Deus, ele tem uma notícia não muito agradável. E eu creio que esta seja uma realidade que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Nós estamos olhando de um lado para o outro, como igreja, como povo escolhido, nós estamos olhando de um lado para o outro e vendo tanta iniquidade. E muitas vezes nós olhamos para as situações e nós vemos os ímpios. Eles estão conquistando uma quantidade muito grande de territórios. Eles estão usufruindo de bens que muitas vezes nós, como cristãos, não conseguimos usufruir. E eu creio que muitas vezes isso levanta uma revolta no nosso coração. Quando nós olhamos para a situação que nós vemos, a nossa cidade, que nós vemos o mundo,
Satanás plantando tantas coisas e pessoas com ideias muito distorcidas daquilo que representa a justiça, daquilo que representa a palavra de Deus. Pessoas desse porte conseguindo conquistar grandes territórios. Eu creio que essa indignação muitas vezes toma o nosso coração também. E Abacuque, ele estava muito indignado por ver tanto pecado entre o povo. E ele não via Deus castigando esse pecado. E para agravar o estado dele, voltando para aquilo que eu falei, Deus vai usar uma nação ímpia para castigar Judá. E é interessante que Abacuque, com toda a indignação dele, ele olha para Deus naquela hora. Vocês imaginem a situação, Mas Senhor, eu estou aqui clamando por um povo, e o Senhor vai trazer um povo, pessoas tão indignas para tratar dessa situação de pecado que nós estamos enfrentando. E ele chega a dizer, no capítulo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Amados, eu creio que nessa hora, Deus precisou tomar um tempo ali com Abacuque. Deus precisou sentar verdadeiramente com Abacuque para ministrar ao coração dele. Abacuque, ele se achava mais justo do que as outras pessoas. E é interessante que nós temos participado de uma igreja, nós temos visto pessoas que deixam subir esse sentimento no coração. Esse sentimento de justiça, esse sentimento de santidade. Por isso nós temos visto uma igreja que não consegue experimentar o poder, o sobrenatural de Deus, porque nós temos nos deixado levar por situações onde nós, como Abacuque, nós nos sentimos melhores do que as outras pessoas. Quantos juízos nós temos feito? Quantas palavras de repreensão nós temos lançado contra as pessoas, contra os casos que nós vemos? E Deus colocou esse texto no meu coração porque eu estava indignado com a situação que eu presenciei hoje. Não sei se vocês viram a manchete, a página principal da Folha de São Paulo hoje, onde um grupo de motoqueiros do Hamas, que domina uma região ali da Palestina, que faz divisa com Israel. E esse grupo, eles mataram 6 pessoas. E eles prenderam uma dessas pessoas nessa foto. E eles estavam arrastando aquele homem pela cidade e atirando para o alto, chamando a atenção de todas as pessoas e dizendo que aquele era um traidor, que ele foi considerado um traidor, que ele fornecia informações para Israel. Hamas é um grupo de terroristas e eles têm dominado uma região que faz divisa ali com Israel. E eles ficam jogando bombinha, foguetes, a todo momento. São foguetinhos que são lançados e que atravessam a fronteira de Israel, e eles não têm uma capacidade muito grande de fogo, mas quando atinge algum lugar habitável, e essa semana eles conseguiram atingir Jerusalém durante 2 dias seguidos, e vão matando pessoas.
e vão matando pessoas. E não sabemos a situação daquela pessoa que estava sendo arrastada, mas aquilo trouxe uma indignação muito grande no meu coração. E eu estava ali conversando com Deus: Senhor, por que o Senhor permite esse tipo de coisa? Senhor, por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam ainda nessa geração em que nós estamos vivendo? Nós somos a geração da igreja, nós temos orado para que a paz alcance o mundo todo, nós temos orado para que as coisas más não estejam acontecendo com as vidas. E Deus me mostrou esse texto de Abacuque. Deus me mostrou esse texto. E eu achei que Deus não estava vendo nada do que estava acontecendo ali. Mas Deus, Ele vê todas as coisas, né? Deus usa tantas coisas que estão acontecendo para que o mal seja ceifado de toda a face da terra. Nós não conseguimos entender aquilo que Deus faz. Nós nos colocamos diante do nosso juízo, diante da nossa pequenez. Como Abacuque, ele estava pensando só naquele caso que ele tinha para resolver como profeta. Interceder diante de Deus, orar diante de Deus. E nós olhamos essa situação, nós olhamos situações que estão acontecendo, e nós achamos muitas vezes que Deus não está fazendo nada. Mas Deus, Ele é Senhor do universo, amém? Deus, Ele sabe todas as coisas. E muitas vezes nós nos achamos justos. Nós nos achamos justos demais. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não somos justos, nós somos justificados. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é justo, você é justificado. E diga também: Jesus, que morreu na cruz do Calvário, te justifica. Isso está escrito lá em Romanos 8,30. Amém? E outra coisa que nós aprendemos na palavra de Deus também é que nós não somos santos, nós somos santificados. Está escrito lá em 1 Coríntios 6,11. E você pode dizer para o seu companheiro aí do lado: nós não somos justos, nós não somos santos, nós somos santificados. Amém? Quantas vezes nós temos nos colocado diante de Deus cobrando coisas dele? Quantas vezes nós temos nos apresentado diante de Deus: Senhor, por que o Senhor não converte a minha esposa? Senhor, por que o Senhor não converte o meu marido? Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? E a gente fica tentando ali colocar o nosso dedo, né, diante de Deus, cobrando coisas que precisam acontecer nas nossas vidas. E a gente não consegue sair do nosso raio de ação. Nós precisamos abrir a nossa mente. Nós precisamos crescer espiritualmente. Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Deus, Ele é Senhor de tantas situações. Ele não é Senhor apenas das situações pequenas que nós estamos enfrentando. E é interessante que, porque nós somos cristãos, nós pensamos que nós somos mais justos do que as outras pessoas. Nós nos colocamos muitas vezes em patamares onde nós nos achamos melhores do que outras pessoas. Eu me confesso cristão, então eu posso dizer que eu sou melhor que o meu vizinho que não conhece a Cristo. E eu olho para as coisas que ele faz e falo: ó Senhor, tu está vendo? Tu está vendo o que acontece aqui do lado, né? São tantas coisas erradas. Mas eu bato no meu peito, né? Eu sou justo, eu não cometo esses pecados. E aí o orgulho, a prepotência vai crescendo no coração, né?
nós precisamos entender que nós não somos justos, nós somos justificados. Amém? Nós precisamos entender que todo orgulho espiritual não pode fazer parte da nossa vida. Todo orgulho espiritual não pode nem sequer entrar na minha mente, quanto mais descer para o meu coração. Nós precisamos crescer espiritualmente. Amém? Pensar que somos justos, santos e perfeitos nos atrapalha, porque assim nós não conseguimos enxergar a graça de Deus nos nossos períodos de fraqueza. E quantos momentos de fraqueza nós enfrentamos no nosso dia a dia? Quantos momentos de fraqueza nós enfrentamos quando nós temos uma doença na família, quando nós estamos enfrentando uma doença no nosso corpo também? Quantos momentos de fraqueza nós temos para contar num ano que nós passamos na nossa vida? E é interessante que as coisas estão passando de uma forma muito rápida. Quando nós olhamos, parece que foi ontem que começou esse ano, e o ano já está acabando, nós já estamos no meio de novembro. Eu nunca vi um ano passar tão rápido. E eu achei que o ano passado tinha passado de uma forma rápida, mas esse ano passou de uma forma mais rápida ainda. É impressionante como as coisas estão acontecendo no nosso dia a dia. E são tantas tristezas que nós enfrentamos. Mas, quando nós nos colocamos como crentes, como crentes que são melhores que as outras pessoas, porque nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E quando nós estamos achando que nós somos alguma coisa, é aí que nós não conseguimos ver o poder de Deus sendo manifesto. E são tantos os enganos que entram nos nossos corações. Nós precisamos refletir o que é a justiça de Deus e o que é a nossa justiça. Quando nós olhamos indignados para coisas que acontecem, reportagem da Veja essa semana, são tantas as coisas que são compradas atualmente, e uma moça de 20 anos estava ali vendendo a virgindade, e a virgindade dela foi arrematada por um japonês que não se sabe o nome, e a virgindade dela foi arrematada para ela ter o encontro com esse japonês nos ares, porque não pode ser feito em nenhum país por causa da legislação. Gente, é um absurdo essas coisas. É montado um esquema onde um grupo de políticos se colocou no poder para desviar dinheiro público, para manter esse grupo político no poder. São tantas coisas que estão acontecendo no nosso país. Mas o que nós temos feito? Nós temos nos colocado na nossa posição de cristãos, e pessoas estão se matando porque não têm uma oportunidade na vida, pessoas estão se suicidando, como nós vimos, porque foi tirado o chão delas. E nós, como igreja, o que nós temos feito? Nós temos nos indignado com tantas coisas, mas qual que é a nossa posição? O que nós temos feito para que isso deixe de acontecer? Nós temos nos envolvido nos nossos problemas, nas nossas coisas menores. Satanás, ele tem judiado do povo de Deus, porque o povo de Deus muitas vezes tem vivido uma mentira na vida. O povo de Deus tem se achado superior do que as outras pessoas, do que os outros problemas, do que outras coisas que acontecem. Será que nós temos olhado para as pessoas que estão sofrendo? Eu tenho certeza
que se nós olharmos para vizinhos que nós temos, e eu não estou falando de vizinhos que estão próximos, daqueles que estão na casa do lado, no apartamento do lado, mas eu falo de pessoas que às vezes estão a 50, a 100 metros de nós. E nós temos olhado para a situação dessas pessoas, ou nós temos que nos preocupado apenas com os nossos problemas? A indignação de Abacuque era tão pequena diante daquilo tudo que Deus estava preocupado para que acontecesse. A indignação de Abacuque, ela era muito pequena diante do controle que Deus mantém sobre todo o universo. Amém? Vocês creem nisso? Amém, né? Mas quantas vezes isso tem sido uma realidade nas nossas vidas? Quantas vezes isso tem sido o mover do nosso coração? Maturidade espiritual fala de nós nos sujeitarmos realmente a esse senhorio de Deus. E quando nós nos preocupamos com as nossas causas pequenas, Deus ele não consegue agir nessas causas pequenas, porque Ele quer que nós cresçamos. Às vezes nós estamos preocupados com coisas tão pequenas, e Deus ele quer algo tão grandioso para cada um de nós, que nós não conseguimos deixar Deus agir naquilo que é grandioso. E o pequeno acaba ficando de lado, porque Deus ele se importa com o produto final. Deus ele não se importa com o momento, Ele se importa com aquilo que vai ser gerado no fim. Amém? Que você diga para a pessoa que está do seu lado: Deus se importa com o produto final. E Ele quer ver cada um de nós como o apóstolo Paulo. É interessante como o apóstolo Paulo ele foi amadurecendo na presença de Deus. Paulo ele mudou a maneira de ver as coisas ao longo da sua vida espiritual. Quando ele começou o ministério dele, lá em 1 Coríntios 9:1, ele se diz apóstolo, ele se diz livre, ele se diz obreiro, uma pessoa que estava pronta a cumprir todas as coisas, achando que no braço dele ele poderia cumprir todas as coisas. Mas conforme ele foi crescendo no ministério, conforme Deus foi trabalhando no coração dele, lá em Efésios 3:8, Paulo já se considerava o menor, o mínimo do cristão. Ele já não se achava mais aquela pessoa tão especial que ele achava que ele era no começo no ministério dele. E quando ele estava no fim do ministério dele, lá em 1 Timóteo 1,15, quando ele já estava quase no fim da vida dele, Paulo afirma que ele é o principal dos pecadores. Amém? Paulo ele conseguiu entender que a obra de Deus, ela era muito maior do que a pessoa dele. E é isso que nós precisamos aprender nas nossas vidas. A obra de Deus, ela é muito mais importante do que nós. Muito mais importante do que os nossos problemas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos procurar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e as coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. E é interessante que Paulo ele foi crescendo espiritualmente, mas ele nunca teve falta de nada. Interessante que Paulo, quando ele foi levado prisioneiro, quando ele já estava quase no fim da vida dele, ele era picado por serpentes, e nada acontecia com ele. Ele era livre de afogamento, de naufrágio. Ele foi livre de tantas situações, ele passou por apedrejamento, ele passou por situações
muito difíceis na vida dele, porque Paulo conseguiu entender que a obra de Deus era muito mais importante do que ele. Amém? Quantos de nós conseguimos captar esse ensino de Paulo para as nossas vidas? O que nós temos dado importância nas nossas vidas? O que nós temos feito das nossas vidas, daquilo que Deus nos chamou para fazer, daquilo que Deus nos chamou para ser? E os problemas muitas vezes vão aumentando nas nossas vidas, porque nós não conseguimos entender o propósito para que Deus nos chamou, para que Deus nos tirou daquela situação em que nós nos encontrávamos. Deus, Ele se preocupa com o produto final, amém? E Ele quer um produto final de cada um de nós perfeito. E Ele quer que quando nós estejamos lá para o fim da nossa vida, com a idade já avançada, nós falemos como Paulo: Senhor, combati o bom combate, lutei, batalhei, e estou aqui, estou vivo, preocupado com as tuas coisas e pronto para estar na tua presença. Deus, Ele quer um produto final em cada um de nós. Mas, enquanto nós não dispusermos para deixar Deus trabalhar na nossa maturidade, para deixar Deus trabalhar no nosso interior, enquanto nós estivermos achando que Deus está ao nosso serviço, e é ao contrário, nós estamos ao serviço de Deus. Deus não está aqui para nos servir. Deus, Ele tem uma preocupação muito maior do que cada um de nós. Deus, Ele é Senhor de todo o universo. Ele quer que as coisas contribuam para que, quando Cristo voltar, toda a obra necessária já esteja pronta. Deus, Ele não está preocupado muitas vezes com coisas que achamos que é importante, porque aquilo pode ser tratamento para cada um de nós, pode ser tratamento para as nossas vidas. Deus, Ele é moral em relação ao universo. Ele é moral em relação a todas as coisas. Nós não precisamos nos preocupar que a justiça dele não esteja sendo feita. O nosso papel é estar debaixo da vontade dele. Amém? E é interessante, quando nós lemos esse livro de Abacuque, e hoje eu li umas 3 vezes esse texto todo, o livro de Abacuque, né? Desde ontem, hoje. É que Deus trabalhou no coração de Abacuque. E quando Abacuque ele entendeu a grandiosidade que representa o nosso Deus, ele termina o livro dele dizendo, lá em Abacuque 3, versículos 16 a 19, Abacuque termina o livro dele dentro de uma oração, e ele termina nesses 4 versículos dizendo assim: Senhor, ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Olha a grandiosidade do trabalho que Deus fez no coração de Abacuque. O meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha o trabalho que Deus fez no coração de Abacuque. Ele que estava
bravejando diante de Deus, de repente o que ele fala? Que ele tem que esperar calado aquilo que Deus tem para cumprir e para fazer. E coube a ele o quê? Agradecer a Deus, porque Deus mostrou para ele uma verdade daquilo que iria acontecer. E Abacuque, ele pôde receber essa revelação dentro do coração dele. E ele pôde perceber, que a vida dele era uma vida de podridão realmente. Todos os sentimentos que ele tinha estavam errados. Tudo aquilo que ele estava confrontando diante de Deus era algo que prendia o coração dele para que Deus pudesse agir na vida dele. Deus, ele é moral em relação ao universo. E o que é interessante é que a palavra nos diz que no fim de todas as coisas, Deus tornará o mal em bem. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tornará o mal em bem. O governo justo de Deus sobre esse mundo pode não estar imediatamente visível a nós. No longo prazo, isso ficará evidente. Enquanto isso, Deus chama seu povo ao quê? A fidelidade em tempos bons e maus, até que o dia do Senhor finalmente chegue. Amém? Você tem que se conformar muitas vezes com situações difíceis que você está enfrentando. Eu não estou querendo dizer isso. Você tem que lutar contra essas situações difíceis, mas você tem que lutar de uma forma correta. Não adianta você ficar cobrando Deus por aquilo que você acha que é justiça. Não adianta você ficar cobrando Deus por aquilo que você acha que é uma questão moral. A justiça, quem determina é Deus. Aquilo que é verdade, é Deus que determina, não somos nós. Deus nos cobra fidelidade. Deus nos cobra que nós deixemos tudo aquilo que nos prende, para que Ele possa agir na nossa vida. E mostrar para cada um de nós o quão pequenos nós somos. E mostrar para cada um de nós o quão grande nós podemos ser, quando nós nos preocupamos com as coisas corretas, com aquilo que dói no coração de Deus. Eu tenho certeza que cada suicídio que acontece dói no coração de Deus, porque uma pessoa que se suicida, ela vai para o inferno, amados. Uma pessoa que tira a própria vida, ela vai para o inferno. Não existe salvação para essa pessoa. E esse é um problema que Deus tem. Muitas vezes nós olhamos para os números e eles se apresentam tão pequenos, mas cada vida dessa é algo que dói no coração de Deus quando é perdida. E o que nós estamos fazendo como igreja? Qual tem sido o nosso papel? Nós estamos preocupados com a roupa que iremos vestir, com a boutique onde nós iremos comprar uma roupa de marca, com a loja onde nós iremos comprar o melhor carro, aquele carro que vai nos dar prazer quando as pessoas passam e olham. Eu não quero dizer que nós não podemos ter essas coisas, mas isso tem que ser consequência nas nossas vidas, amém? Isso tem que ser consequência nas nossas vidas. E nós, em vez de questionarmos os caminhos de Deus, nós devemos compreender que Ele é totalmente justo e ter a confiança de que Ele está no controle e que um dia o mal será totalmente destruído. Nós vivemos por fé e não por vista. Amém? Não sei se essa mensagem caiu no seu coração, se você conseguiu entender tudo aquilo que o Espírito quis ministrar na sua vida nessa hora. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor para que Deus possa ministrar ao nosso coração nessa hora. Eu não sei qual tem sido o seu problema,
Mas você tem colocado isso para Deus? Você tem se preocupado com os problemas que Deus tem nesse mundo cruel, nesse mundo mau? Você tem se preocupado com aquilo que tem importância para que o reino de Deus seja realmente, que o reino de Deus prevaleça no lugar onde nós estamos plantados? Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Eu não sei qual o nível de maturidade em que você se encontra. Eu não sei se você tem deixado Deus realmente trabalhar no seu coração. Eu não sei se Deus tem conseguido realmente colocar aquilo que é importante para Ele no seu coração. Qual a área da sua vida que você tem tomado conta? Qual a área da sua vida em que você tem se sentido tão justo que não pode ser tocada por Deus? Deus está presente nesse lugar e Ele está presente no seu coração. Que você se sinta tocado pelo Espírito de Deus nessa hora. Que você realmente abra o seu coração nessa hora para aquilo que Deus quer falar no seu interior, para aquilo que Deus quer ministrar no seu interior. Eu gostaria de estar orando por você, para que a maturidade espiritual realmente fizesse parte da sua vida, para que a maturidade espiritual fizesse parte do seu dia a dia, que você saísse do seu lugar. Enquanto nós louvamos ao Senhor, gostaria de estar orando por você, para que realmente os seus problemas eles sejam colocados nas mãos do Senhor, os seus problemas sejam colocados diante de Deus nessa hora. Que você abra o seu coração diante de Deus, que você fale para o Senhor tudo aquilo que tem afligido a sua vida, tudo aquilo que tem impedido de você crescer espiritualmente, tudo aquilo que tem impedido de você alcançar essa maturidade que Paulo alcançou um dia na vida dele. O que tem travado o seu coração, o que tem indignado o seu coração, isso tem impedido de você perceber a importância que Deus dá para as obras dele. Que você converse com Deus nessa hora, que você abra o seu coração. Deus, Ele se preocupa com você. Deus, Ele tem um carinho especial por você. Deus, Ele ama a cada um de nós tão intimamente, mas tão intimamente, que Ele quer nos levar a novos patamares. Ele quer nos levar a lugares mais altos do que daquele em que nos encontramos. Ele quer nos levar para lugares nunca antes alcançados. Ele quer te colocar numa posição de destaque no reino dele. E Ele pede o seu coração nessa noite. Ele pede as suas emoções nessa noite. Ele pede os seus desejos nessa noite, para que você coloque tudo nas mãos dele, para que você realmente se atire de braços abertos na presença do Senhor. Que Ele quer mover o sobrenatural dele na sua vida. Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer te tocar nessa noite, em nome de Jesus. Traze, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará. Eu gostaria de pedir que os líderes de célula das regiões 5, 6 e 7, eles se colocassem aqui na frente para estar orando para as pessoas. Pastora Silei, por favor. Todos os líderes de célula se posicionem aqui à frente. E você que está precisando de uma oração, você que está precisando de um renovo de Deus, esse é o culto do renovo do Senhor nas nossas vidas. Que você venha para que esse líder de célula possa orar por você, para que ele possa estar ministrando sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de Deus quer ministrar o seu coração nessa hora. O Espírito Santo tem me incomodado, dizendo quantas cobranças nós temos levado diante de Deus, quantas cobranças. E isso serve para você, serve para mim. Quantas vezes nós temos cobrado diante de Deus uma posição e temos deixado de olhar para nós mesmos, deixado de olhar para a nossa pequenez, deixado de olhar para aquilo que tem prendido as nossas vidas. O Senhor te diz nessa noite que Ele tem escutado os seus lamentos, que Ele tem escutado os seus choros, Ele tem escutado.
Ele tem escutado tudo aquilo que Ele tem falado, que você tem falado para Ele. Mas Ele quer te dizer nessa hora que nenhum problema que você tem enfrentado está fora do controle da presença dEle. Nenhum mal que tenha afligido a sua vida está fora do controle dEle. E Ele te diz nessa noite que Ele te ama tanto, que Ele tem permitido que coisas aconteçam com você, para que você possa voltar os seus olhos para Ele, para que você possa enxergá-lo de uma maneira diferente. Abra o seu coração diante dEle nessa hora. Ele tem permitido que coisas aconteçam. Sofrimentos têm afligido a sua alma. Mas que você creia que nada foge do controle dEle. E nenhuma experiência é perdida diante dEle, em nome de Jesus. Que você receba do renovo do Senhor nessa hora. O Senhor te diz que toda lágrima que você tem derramado, Ele tem enxugado. Toda lágrima que você tem derramado, Ele tem enxugado essas lágrimas. Ele tem cuidado do seu coração. Ele tem cuidado das suas dores. Mas Ele tem permitido que essas coisas aconteçam para que você possa crescer. Ele tem permitido que algumas coisas aconteçam na sua vida para que você possa galgar alguns degraus espirituais na sua vida. Ele tem permitido que coisas aconteçam para que você possa crescer na presença dEle. Ora, aquela dor que você tem sentido no seu coração, aquela dor que parece uma faca que entra dentro do seu coração, Ele te diz que Ele sabe de tudo o que tem acontecido, mas Ele quer te levar a novos patamares. Ele quer te levar a lugares maiores, a lugares de entendimento. Que você receba do renovo do Senhor nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nos apresentamos diante de Ti, meu Pai, com os nossos corações realmente quebrantados diante de Ti, Senhor. Queremos jogar diante de Ti, Senhor, todas as coroas que nós temos colocado na nossa cabeça, meu Deus. A coroa da justiça, a coroa do orgulho, Senhor. Queremos jogar diante de Ti, meu Deus. Quão enganados nós estávamos, ó Deus. A Tua palavra nos ensina que a nossa justiça é como o trapo de imundícia. Queremos jogar tudo diante de Ti, Senhor. Nós queremos jogar também, Senhor, a nossa vida diante de Ti, meu Deus. Quebrantados diante da Tua majestade, ó Senhor. Ó Senhor, como Abacuque disse, ó Senhor. Que ainda as coisas não aconteçam como nós queremos nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te louvar, meu Deus. Nós queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome, Senhor. Queremos dizer, Senhor, que estamos prontos, meu Deus, a todo aprendizado que o Senhor quer proporcionar nas nossas vidas, meu Pai. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, a Tua igreja, Senhor, quebrantada diante de Ti, meu Deus. A Tua igreja, Senhor, dobrada diante de Ti, Senhor. Para que em nome de Jesus, o Senhor nos leve a novos patamares, meu Pai.
o Senhor nos leve à maturidade espiritual, Senhor. O Senhor nos leve, Senhor, a entender o quão pequenos nós somos diante de Ti, meu Deus. Nós não somos nada diante da Tua majestade, Senhor. Por isso, Senhor, como sacrifício vivo em Teu altar, nós como igreja, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, meu Deus, para que as Tuas obras, Senhor, e não as nossas prevaleçam, Senhor. Para que as Tuas justiças prevaleçam, Senhor, e não as nossas. Para que a Tua santidade, Senhor, prevaleça, não a nossa, Senhor. Faz em nós, Senhor, o Teu querer. Faz em nós, Senhor, o Teu querer, meu Pai. Em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, que você levante um forte aplauso ao Senhor. Que você dê glórias a Ele, declarando que Ele é o Senhor de todas as coisas. E que tudo aquilo que Ele pensa é muito mais importante daquilo que nós pensamos. Em nome de Jesus. Aleluia.